Fala pessoal, Alan Peixoto quem vos fala aqui. E é isso aí, ó. Hoje vamos aprender sobre um indicador, né, muito usado por muitos trades e também por mim e por nós, vocês que são meus alunos, que vão falar sobre médias móveis. Médias móveis, elas te dão um parâmetro muito legal sobre, de fato, né, o que o mercado pode estar falando, te mostra uma tendência e é um indicador ali bem legal para fazer scalp, também para você usar ali uma tendência, né, para você usar como parâmetro. Então, é um indicador muito usado, não só por mim, pelos trades, mas também por robôs. Robôs usam muito, mas muito média móvel para poder entrar ou sair de uma operação, certo? Existem várias operações sobre as médias móveis. Eu quero falar só de algumas aqui hoje. Então, quando se fala sobre médias móveis, elas são sobre períodos. Exemplo, média móvel de 2 períodos, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 400 períodos, quantos você quiser. O que é períodos? Períodos é o tempo gráfico. Nós que operamos em um tempo gráfico temporal, ou seja, é um gráfico que tem tempo para poder começar e acabar um candle. Um exemplo, eu estou num gráfico aqui temporal de 1 minuto, ou seja, um período. Eu vou mudar ele agora aqui, ó, para 5 minutos ou 5 períodos. Ou seja, quando eu falo de uma média móvel, eu estou falando de períodos. Se eu tenho uma média móvel no gráfico de 1 minuto, ou seja, ela vai aparecer de um jeito. Um exemplo, vamos colocar no gráfico aqui uma média móvel de 9 períodos, que é a que eu uso muito para fazer esse cálculo ali do retorno. Como que eu coloco essa média móvel no gráfico, Alan? É só você vir aqui, ó. Em cima tem indicadores. Indicadores. Você vem aqui, ó, em média móvel, ou você pode clicar em mais indicadores. Aí você vai escrever aqui, ó, média móvel. Clica em média móvel. E aí vai te dar duas opções para você colocar a média móvel em uma nova janela interna no fundo do gráfico ou dentro do ativo que você está operando. Que nesse caso é o índice, que é o WINZ20. Eu gosto de usar sempre no gráfico e nunca na janela. Então eu mudo aqui, ó, o gráfico. Tá vendo como é que muda o gráfico aqui em cima? Ó, embaixo ou no gráfico. E aí clico em inserir. Agora eu vou colocar o período da média. No caso, vamos colocar a média móvel que eu uso, né, de menor períodos, que é 9 períodos. E eu coloco OK. Pronto, já foi inserida no gráfico. A média móvel, ela tem três tipos, ela existe em três tipos dela. Exponencial, aritmética e a outra, eu vou olhar aqui que eu não me recordo, só um minuto. Willis Rider e ponderada. Eu uso ela exponencial. A mais usada é exponencial e aritmética, que é a média simples. Quando você for falar de média simples, é aritmética. E média exponencial já é outra, já tem um pouco de diferença. Ela mede não só pela média do meio dos candles, mas sim sobre o fechamento deles. Então eu gosto sobre a exponencial. Todas as médias que Alan, uso são exponenciais. Então, ó, eu coloco aqui para exponencial. Alan, como que você fez isso? Eu dei 2 cliques em cima delas, ó, com o botão normal do mouse, ó. 2 cliques, aí ela vai abrir a propriedade dela. Eu venho aqui em tipo, eu mudo para exponencial e dou OK. Porém, eu gosto de usar a média 9 com uma coloração de cor branco e com uma aparência de um estilo pontilhada. Isso é um gosto meu, tá? Isso pode ser qualquer um. Então, eu aplico ela e ela coloca no gráfico. Bom, repara que ela me deu uma média. O que seria a média de 9 períodos? Ou seja, é uma média que a cada 9 candles, não importa se ele é de 1 minuto, de 2 minutos, de 10 minutos ou de 15 minutos, ele sempre vai dar uma média diferente, porque ela é sobre candles e não sobre tempo. Então, uma média móvel de 9 períodos no gráfico de 1 minuto, ela aparece dessa forma.
Se eu mudo o gráfico para 5 minutos, que é o mesmo gráfico, porém a média móvel ela muda. Ó, 5, tá vendo como é que ela mudou? Olha aí, para vocês verem. Então, é dessa forma que nós vamos entender como que vamos usar ela a nosso favor. Então, vou passar agora para o gráfico de 1 minuto para vocês verem. Bom, existem várias estratégias com as médias móveis. O que de fato é uma média móvel? Nada mais é do que um suporte ou, ó, suporte ou resistência. Não foi. Então, ela é um suporte ou uma resistência. Nada mais do que isso. Beleza? Então, Alan, toda vez que o mercado estiver abaixo, a média móvel ela pode se tornar para mim uma resistência? Exatamente. Se o mercado estiver acima, ela pode se tornar para mim um suporte? Exatamente. Como temos aqui, ó, no gráfico de 1 minuto, ó, um exemplo para você ver dela. Alan, quando que é válido usar qualquer uma média móvel? Quando o mercado está em tendência, seja de alta ou de baixa. O mercado dele só tem 3 tendências. Ou ele está subindo, ou ele está caindo, ou ele está lateral. Quando o mercado está lateral, nós não usamos a média móvel, usamos outros indicadores. A média móvel ela tem parâmetro quando o mercado estiver caindo ou quando o mercado estiver subindo. Beleza? Então, um exemplo. Concorda que aqui o mercado começa a cair, ó, porque ele perde esse fundo e ele começa a cair aqui? Então, ó, quando o mercado está caindo, o mercado está abaixo da minha média móvel 9 períodos. Alan, onde eu não consigo fazer venda nesse pedaço aqui? Onde que eu vou usar, onde que eu vou ter um gatilho de um ponto de entrada com a média móvel 9 períodos? No retorno. Repare que o mercado cai abaixo dela bem forte. Quando ele esbarra nela, exatamente aqui, ó, nesse ponto, o mercado perde a força de alta e volta a querer cair. Ou seja, se você percebeu que o mercado não conseguiu ficar acima dela aqui, ó, você poderia ter feito uma venda. Tanto quanto esbarrou ou quando ele confirmou aqui, ó. E aí você iria pegar um bom pedaço aqui, ó, de queda até ele voltar. Alan, mas e o meu ponto de saída, né? Um exemplo, se eu entro aqui, ó, o stop poderia ficar aqui, acima desse candle, e aonde que é um ponto de saída? Quando ele voltasse a esbarrar na média 9. Aqui, ó. Por quê? Porque poderia não só esbarrar, mas como passar para o alto, como está aqui, ó, nesse exemplo. Então, já falando de média móvel, já aprendemos uma estratégia. Retorno na média móvel de 9 períodos. Exponencial. Beleza? Então, Alan, e quando o mercado está consolidado? Como está aqui, ó. E aí você não faz nada, você não consegue usar ela para nada. Mas quando o mercado dá um range para baixo, né, ou para cima, que fica abaixo da média móvel 9, ó, ela passando aqui, ó, pontilhado, ó. Quando o mercado volta a esbarrar nela, o que você faz? Uma venda e lucro com o mercado caindo. Então é isso. Ficou bem claro aí sobre a média móvel 9. Esse no gráfico de 1 minuto. E no gráfico de 5 minutos, de 15, a mesma coisa. Um exemplo, ó, eu tenho uma estratégia que, anotem aí, tá? É a segunda já que eu vou passar para vocês. Retorno na média móvel no gráfico de 5 minutos. Média móvel de 9 períodos também no gráfico de 5 minutos. 5 minutos. Pronto. Vamos ver quando que ela funcionou nesse caso? Ó, esse aqui é o dia de hoje. O mercado abriu nessa região aqui. Ou seja, já abriu em consolidação dessa região de ontem. O mercado tenta subir, na mesma hora que ele sobe, ele cai forte, depois acha um suporte exatamente aqui, e aí, ó, ele vai buscar a sua máxima. Bom, mercado, deixa eu botar aqui, colocar de novo aqui, aumentar o gráfico um pouquinho para vocês verem melhor.
Quando o mercado ultrapassa a minha média móvel de 9 períodos, nesse exato ponto aqui, ó, eu já poderia começar a pensar em compra. E aí o mercado sobe, 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 sobe. Quando chega nesse ponto aqui, se vocês repararem, o mercado volta a cair, ó. Olha onde ele esbarra para poder pegar força para subir de novo. Na minha média móvel de 9 períodos. Então, eu poderia ter, sim, uma compra aqui, o meu stop aqui embaixo e o meu alvo no topo do dia. E eu ia conseguir ganhar dinheiro aqui, ó. Reparem para vocês verem quando que ele volta a cair, esbarrar na média móvel 9. Aqui. Mesmo assim, quando ele esbarra nesse ponto aqui, ó, ele encontra suporte e volta a cair, e volta a subir pelo menos um pouco. Voltou até aqui, ó, nessa região. Ou seja, 2 vezes já conseguiria ter pegado um gain. Então, ó, desse ponto aqui da compra, né? Aqui, ó, até ela no topo de hoje, eu conseguiria pegar pelo menos 3 pontos. Pô, Alan, por que só no topo? Porque aqui nesse topo era uma resistência que o mercado poderia não respeitar e voltar a cair. Então era um ponto de saída ou pelo menos fazer uma parcial. Beleza? E aí o mercado subiu, você ganhou dinheiro, o mercado volta a cair. O mercado não está em tendência? Exatamente. Média móvel, ó, bem inclinada. Mercado bem afastado da média. Quando ele voltasse a cair, onde era o ponto de suporte para ele? Na média móvel de 9 períodos. Coincidente, né? Por coincidência, ele bateu onde? Exatamente aqui, ó, nesse ponto de resistência, de suporte, ó, que era o topo anterior. Ou seja, ele fez um pullback. E aí, o que ele faz? Ele tenta cair aqui e volta a subir. Ou seja, dá para ganhar dinheiro aqui, ó, nesse pedaço. Ó, vamos ver quantos pontos deu? Olha ali. E aqui deu mais de 130 pontos. Depois ele volta de novo a esbarrar na média móvel 9 e volta a subir de novo até aqui, ó. Opa, mais 200 pontos no bolso. No mínimo 100. E aí aqui, ó, aqui ele não respeita. Mas gravem isso. Depois que ele bate uma, 2 vezes na média móvel 9 ou em qualquer outra média, nós não mais fazemos operação porque fica muito arriscado. Ele pode rompê-la com suporte. O mercado bate uma vez, bate 2 vezes, na terceira vez ou quarta diante, ele pode fazer o quê? Romper ele e aí você não perde dinheiro. Então, nesse caso, teríamos, ó, 1 gain, 2 gain, 3 gain e 1 loss. Alan, logo depois o mercado fez esse martelo, né? Isso não é martelo, mas é um candle que mostra força compradora, porque deixou um pavio para baixo. Ou seja, seria a mesma coisa que ele fosse um candle verde, dessa forma aqui. Ou seja, é um candle de força, mostrando força compradora. E aí, o que você faz? O mercado não se manteve acima da média 9? Você poderia ter feito uma compra aqui, ó, e levado até o topo anterior. Olha lá, mais uma vez você ganhava dinheiro. Vamos ver quantos pontos dá? Daria aqui pelo menos mais 200 pontos. Olha aí, ó. Você esperou, um exemplo, tá? Se você usasse essa estratégia, você esperou todo esse tempo aqui, ó. Você esperou 1h30 para fazer uma operação. Depois esperou mais 20 minutos, outra operação. Depois mais 30 minutos, outra operação. Depois tomou um loss. Depois mais um pouquinho, outra operação. E aí ganhou dinheiro. Beleza? Aqui o mercado já veio com muita força para baixo e aí já rompeu ela. Não respeitou ela e caiu forte. Aqui também não respeitou. Por quê? Entrou em consolidação, ó. Tá vendo? E aqui, Alan, nessa região, respeitou a média móvel 9, mas eu, Alan, não olharia, porque a média móvel 9, eu só, olha o detalhe, eu só gosto de usar quando ela está bem inclinada para cima ou para baixo, como está nesse exemplo aqui, ó. Deu para entender? Então é isso. A média móvel, toda estratégia, ela tem seus gatilhos e tem os pontos onde você deve entrar, onde você não deve entrar. Beleza? Creio que ficou bem explicado sobre a média móvel 9, tanto no gráfico de 1, no gráfico de 2, no gráfico de 5. Ela funciona para todos os gráficos. Eu expliquei 2, gráfico de 1 minuto e gráfico de 5 minutos. Primeira coisa,
a média móvel ela tem que estar inclinada para você poder pensar em fazer a operação nela. O mercado inclinou, o preço se afastou dela, espera ele voltar nela. E aí você faz uma operação a favor da tendência. Alan, eu tenho que necessariamente comprar quando esbarra? Não. Você pode esperar esbarrar, te confirmar e você comprar. Eu gosto de quando esbarra. Geralmente quando esbarra tem muito robô que atua, ele bate e volta na mesma hora e você faz o scalp e ganha dinheiro também ali, ou na tendência, como hoje estava forte, tendência de alta, você ganhou dinheiro com ela fazendo dessa forma. Beleza? Média móvel de 1 minuto, de 9 minutos. Agora vamos passar, eu vou colocar no gráfico a outra média móvel, que é a de 21 períodos que eu uso. Como que coloca ela? Eu venho aqui em indicadores, média móvel, eu venho aqui, ó, digito 21. Opa, peraí. Vamos botar do outro jeito. Vem aqui, ó, indicadores, mais indicadores, coloco média móvel, vou colocar aqui, ó, inserir no gráfico, né? Tá aqui o INZ20, vou botar inserir e vou colocar aqui, ó, 21 períodos. Pronto, já foi inserida no gráfico, dou fechar. Vou clicar 2 vezes, porque eu uso ela de coloração branco. Tá? Eu uso ela também, o parâmetro e o tipo de média exponencial, e vou aplicar e vou dar OK. Pronto. E aí eu tenho agora 2 médias no meu gráfico. Alan, qual a diferença da média móvel 9 períodos para 21 períodos? A média de 21 períodos, ela é 21 candles para poder te dar uma média do que o preço fez. E aí eu tenho um período maior. Se, por um exemplo, o mercado passa da média móvel 9, ele tende a encontrar suporte em qual média? Na 21 períodos. E aí a gente usa ela do mesmo jeito que usamos a 9, como suporte ou resistência, quando o mercado está em queda ou em alta. Eu não consigo usar ela quando está lateral. Lateralizou, você não vai usar a média mais. Olha como é que o mercado respeita ela também, ó. Nesse caso aqui, ó, ele fura 9, mas ele para onde? Na 21. Fura 9, mas para onde? Na 21. Então, você tem parâmetro de onde você pode colocar o seu stop ou o seu gain. Beleza? No retorno da média. Vou colocar agora no gráfico as outras médias que eu uso, que é a de, vamos lá, ó, indicadores, mais indicadores. Vou colocar agora aqui, ó, média móvel. Eu uso também, ó, a média móvel de 50 períodos, que é a outra que eu uso, ó, 50, vou dar OK e fecho. A coloração dela que eu uso é, ó, exponencial, coloração amarelo. Então, vou botar a cor dela aqui, ó. Opa, aplicar. OK, pronto. Olha que legal. Quando o mercado fura a tendência, nesse caso aqui, ó, furou a média móvel 9, voltou na média 21, furou a 21, olha onde ele voltou, lateralizou aqui na média de 50 e voltou a subir. Olha no futuro, olha que legal isso aqui, pessoal. Olha onde ele para, exatamente em cima da média de 50 períodos. Vamos só notar aqui para vocês ficarem mais fácil. Ó, média móveis 9, 21, 50, 72 períodos, 200 e 400. São elas as médias que eu uso. Então, todas elas, ó, todas exponenciais. Então, vamos botar agora aqui. Vamos acabar de colocar elas aqui, ó. Indicadores, mais indicadores, média móvel, inserir no gráfico de 72 períodos, vou inserir, fecho, a cor que eu gosto das 72 períodos é uma cor verde-limão, já está, só vou mudar aqui para exponencial. OK, agora vou colocar outra média, que é
média móvel. Vou colocar ela aqui 200 períodos. E vou colocar outra também, que é a de 400 períodos. Ok. Pronto. Então, agora aqui, ó. Vou mudar a coloração da média de 200. Mudar para exponencial. Coloração, eu uso ela vermelho. Aplicar. Ok. E a outra média, que é essa que está aqui embaixo, ó, vou mudar também a coloração dela para exponencial e a coloração para cor fúcsia, que é o que eu gosto. Ok, aplicar. Pronto. Esse é o meu gráfico de média móvel. Todas elas eu uso da mesma maneira, como suporte e resistência. Lembrando, estou num gráfico de 5 minutos. Posso botar o gráfico de 1 minuto para vocês verem. Olha ali. Olha como que o mercado respeita todas elas em certas ocasiões. Alan, se o mercado todo ele está acima das médias, eu vou sempre procurar compra. O mercado está abaixo das médias, eu procuro para venda. Olha que legal hoje aqui, né? Nesse pedaço aqui, ó. O mercado caiu tão forte, tão forte, tão forte. Olha onde ele encontrou suporte, pessoal. Em cima da média, na média minha de maior período, que é a de 400. Agora, se o mercado lateraliza aqui, perde a força de queda, ó, perdeu a força de queda, começa a querer subir, rompe a média móvel 9, rompe a média móvel de 21 mais a de 400, a 200. O que eu poderia fazer aqui? Uma compra, logo aqui, ó, porque rompeu as médias. O mercado está em tendência, ele foi, ó, buscar a próxima resistência lá em cima. Depois lateralizou. Aonde é um ponto de entrada, lá? Porque eu não consegui pegar essa compra aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem aqui. Não consegui pegar essa compra aqui, Alan, né? Tudo bem. Espero retornar onde? Na média móvel 9. Quando ele esbarra aqui na média móvel 9, ó, nesse pedaço, ele volta a buscar o topo anterior. Então, você conseguiria fazer o scalping 35 pontos, 50, ou até mesmo levar até o topo anterior, ó, pegando 140 pontos. Tá vendo como é que o alvo ele é técnico, né? Quando você não quer fazer scalping fixo, o alvo é técnico, sempre até o topo anterior. Se você vê que ele está com muita força, você leva um pouco mais, mas sempre protegendo a operação. Mas o primeiro alvo é onde? O topo anterior, porque ali formou uma resistência. Olha que legal aqui, ó. O mercado vem caindo, baixa na média 9,9 e volta a subir. O mercado rompe a 9, vem caindo, baixa na 21, tenta cair, ele encontra suporte muito forte aqui, ó, na 21, na de 50 e 72, ó. E aí faz o quê? Volta a subir. Volta a cair aonde? Na média móvel de 20 períodos. E depois, ó, vem testar o quê, pessoal? O topo anterior. Lembra que era uma resistência? E aí, ó, ele volta a cair de novo. Olha onde ele encontra resistência, pessoal. Suporte, quer dizer, na média móvel 72 e de 50 estavam juntas. Ou seja, duas médias muito fortes. E aí depois ele vai buscar a nova máxima do topo anterior. Depois ele faz um doji, que é um candle de reversão no topo e volta a cair, encontra suporte na média móvel, sobe um pouco, encontra resistência aqui e volta a cair de 21. Tá vendo como é que é fácil usar a média móvel? Mas existe tantas estratégias, tantas que você tem que escolher um para você usar. Olha que legal. O mercado está em queda, o mercado está em alta, né? Vem subindo, lateralizou, subiu, deu um doji, voltou a cair, queda, 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 queda. Ele dá um doji exatamente na minha média móvel de 50 períodos. Será que era válido uma compra aqui? Com toda certeza. Um stopzinho abaixo da de 72 e o alvo de gain aqui no topo, ó. Poxa, Alain, mas ele subiu muito. Mas não dá para poder prever. Você poderia surfar esse movimento, um pedaço dele aqui. Não dá para saber que ele vai até lá. Por que não dá? Porque isso é imprevisível. Não tinha nada indicando isso, mas até aqui ele poderia saber que ele iria. Agora, nesse caso, você poderia comprar aqui e falar assim, ó, eu só vou sair quando ele voltar a esbarrar na média móvel 9 períodos novamente, que é o que a gente usa como parâmetro, né? E aí, quando você compra aqui, o mercado sobe, vai lá em cima e volta a cair. Quando ele volta a cair devagarzinho, ó, o seu stop gain já estaria não mais aqui, mas sim
aqui na média móvel. Ou seja, você ganharia todo esse pedaço aqui, ó, que daria pelo menos 280 pontos. Chegou a dar mais? Chegou a dar mais. 500, mas ganhou quase aí 300 do ponto de compra. Opa, deu mais aqui, peraí, ponto de compra aqui, ó. Mais de 350 pontos. É isso aí. Bom, hoje eu queria falar sobre média móveis, era isso. Espero que vocês tenham entendido, que ficou bem claro. Qualquer dúvida pode mandar no privado, pode perguntar no WhatsApp, lá no grupo, que eu vou explicar um pouco melhor. Beleza? Eu estou aqui ao vivo com a turma agora, tá todo mundo aqui assistindo essa aula aí ao vivo, e eu vou agora liberar para eles poderem falar, perguntar alguma coisa. Beleza? Só um minuto aí, turma.